Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Julisson Charles e vou trazer uma palavra de Deus para o seu coração. É uma palavra de confronto, mas é palavra de Deus para gerar algo novo dentro de você. Porque às vezes é necessário tocarmos nas feridas para sermos curados delas. Meus irmãos, nós habitualmente oramos pelos missionários, oramos pelos nossos pastores, pelas autoridades políticas constituídas, oramos por quem está enfermo, oramos por aqueles que estão nos hospitais, buscamos viver uma vida de oração, de orar, interceder pelos outros, oramos por nós mesmos, por nossas condições financeiras, nossa condição emocional, sentimental, física. Nós estamos constantemente em oração, seja pela manhã, quando acordamos, dobramos os nossos joelhos, seja à noite, quando buscamos a Deus antes de dormir, seja qual for o momento, na igreja, fora dela, dirigindo o carro, enfim, nós vivemos uma vida de oração. A minha pergunta que vem de Deus é: você tem orado por seus filhos? Eu abri um leque extenso de possibilidades por quem oramos, mas a verdade é que por vezes esquecemos de orar por quem mais precisa de nós, por quem mais precisa das nossas orações, e eu estou falando dos nossos filhos. Você sabe por que devemos orar por ele? A importância de orarmos por ele? Como devemos orar por eles? Ou na verdade estamos orando por nossos filhos? A Bíblia fala da história de uma mulher chamada Ana, que viveu uma vida amargurada, triste, angustiada, porque não conseguia gerar filhos. A sua madre estava fechada. Ela era estéril e tinha que carregar consigo ainda todo um preconceito social, porque as pessoas olhavam para ela como alguém que tinha uma maldição de Deus, porque não gerar filhos, não poder ter filhos naquela época, no contexto judaico, era realmente sinônimo de maldição, e ela sofria com isso, e além da sua penina, a penina da sua vida que lhe perseguia constantemente, mas ela orava por seu filho antes mesmo de ele ser gerado dentro de si. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 27, Ana declara: por este filho orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ela orava por aquele filho antes mesmo dele nascer, de ser concebido dentro de si, no seu ventre. Ela já orava por seu filho, ela já clamava a Deus por seu filho. Meus queridos, devemos orar por nossos filhos, seja qual for a idade dele, seja qual for o mês de gestação, se ele tem 1 mês, se ele tem 2 meses, enfim, não importa, devemos estar orando por nossos filhos. Orar é reconhecer e admitir que não conseguiremos sem a ajuda de Deus. Orar é humilhar-se diante do Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas limitações. É dizer para Deus: Senhor, sozinho eu não consigo corresponder a essa responsabilidade de pai. Eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso do seu auxílio, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça para cumprir a responsabilidade de pai. Faça parte da nossa vida. Isso é o que significa orar a Deus enquanto pai, orar a Deus pedindo para que o Senhor nos ajude a ter sabedoria, a tomar as decisões certas de proteção aos nossos filhos, de orientá-los no caminho do Senhor. Não orar a Deus por nossos filhos é o mesmo que dizer para Deus: eu não tenho necessidade de ti, Senhor, eu não preciso de ti.
mãe. Eu consigo sozinho. Não orar a Deus por nossos filhos é dizer: Senhor, eu tenho capacidade de fazer isso sozinho. Eu tenho condições financeiras, eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento humano, eu tenho força. A minha força me dará capacidade de vencer sem ti. É isso que significa não orar a Deus. A oração, ela é muito importante, irmãos, na vida e no seio familiar, porque a oração não atinge apenas a sua vida, mas daqueles por quem você ora. A oração não vai envolver apenas a sua vida, mas a vida daqueles por quem você ora. É bem verdade que eu não posso mentir para você. As respostas podem não ser imediatas. Podem durar minutos, podem durar semanas, podem durar dias, podem durar meses, podem durar até anos. Mas uma coisa eu lhe garanto e tenho essa certeza: suas orações são ouvidas por Deus. Nossas orações não são perdidas, não são em vão, não são lançadas no mar do esquecimento. Quando oramos com sinceridade a Deus, quando oramos com o coração quebrantado diante de Deus, enquanto pais, o Senhor responde às nossas orações, até porque Deus é Pai e Ele sabe o que é ser Pai. Mais do que ninguém, Deus sabe o que é ser Pai. Então, quando oramos a Deus por nossos filhos com sinceridade, Ele está ouvindo as nossas orações. Entenda algo: quando você está em oração, algo está acontecendo na dimensão espiritual. Quando você está orando por seus filhos, o Senhor está movendo os céus em favor dele. Está escrito, Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você, enquanto pai, enquanto mãe, quando você ora por seus filhos, Deus está movendo-se em favor deles, seja qual for a condição, em que condição eles esteja onde estiverem, pode estar no vale da sombra da morte, Deus se move em favor deles. Eles podem estar no mundo das drogas, do tráfico, Deus vai se mover em favor dele. Deus é o Deus que responde a oração de pai e de mãe que ora pedindo livramento. Orar por seus filhos é convidar a Deus a fazer parte da vida deles, é agir em favor deles. Por isso, meus irmãos, não esqueçamos de orar por nossos filhos. Antes de dormirmos, quando acordarmos, se possível pela madrugada, estenda as mãos sobre a cabeça deles e faça uma oração pedindo: Senhor, guarda meus filhos, protege eles, livra eles de todo mal. Senhor, seja com eles, seja com o futuro deles, que eles sejam um servo de Deus, que eles sejam um pregador da tua palavra, que ela seja uma serva do Senhor. Ore por seus filhos, ore por seus filhos, oremos por nossos filhos. Não esqueçamos de cobri-los com nossas orações. Que esta palavra tenha encontro ao seu coração, pai. Que esta palavra tenha encontro ao seu coração, mãe. E que Deus nos abençoe nessa grande responsabilidade. Deus vos abençoe.